Como de sempre, já sabe. A partir de agora vocês estão sendo gravados e que bom retornar depois de 2 semanas em retiro, em compromissos. Que bom voltar, que bom retornar agora reanimado pelo retiro, né? Eu fui fazer o retiro das novas comunidades, fui lá junto com a minha comunidade. Como é bom ser comunidade, né? Como é bom ser comunidade com outra da comunidade, né? Aqui junto com a Aliança de Misericórdia, eu pude conhecer vários carismas e ver como que a igreja ela é linda, gente. Como que a igreja ela é maravilhosa. Como que a igreja ela é cheia de dons. Você pense o seguinte, a igreja, ela não tem gente que quer colocar a igreja numa caixinha, né? Ai, só se re, só, é- só agrada a Deus se rezar em latim. Ah, só agrada a Deus se rezar carismático. Ah, só agrada a Deus isso, só agrada a Deus aquilo. Não, a igreja, ela tem carismas que atendem a todas as pessoas. E se você não se sente identificado como um jeito que uma pessoa reza e se comporta, é porque não é o seu carisma ser como aquela pessoa. O que você não pode querer é que as pessoas sejam igual a você, né? As pessoas têm que imitar a Cristo, né? E tem, como diz São Paulo, é uma diversidade de dons, né? Uma diversidade de carismas. Tem, eu descobri nesse retiro que tem para todos os gostos. Nossa, mais do que nunca, tem para todos os gostos. E o que todos esses carismas têm em comum? O que faz um carisma ou uma espiritualidade ser correta? Se ela leva a Jesus Cristo, né? Se tem como finalidade levar a Jesus Cristo. Não importa se é louvando, cantando, de véu, sem véu, com padres que rezam em latim ou em português. Se tá levando você a ser santo, é bom, né? E vamos dizer o seguinte: se tá em comunhão com a igreja e com o Papa, é ótimo. Mas o que todos esses carismas têm em comum? Todos eles têm a espiritualidade da Santa Missa, né? Hoje, nossa aula, nós iremos falar sobre a Santa Missa, parte um, né? Nós falamos sobre o sacramento, certo, gente? E eu pude falar os sacramentos da iniciação e da penitência. Minha mãe pôde estar com maestria ministrando para vocês o sacramento do matrimônio, né? E os sacramentos da unção dos enfermos e da ordem, né? Tenho certeza que minha mãe ela correspondeu às expectativas que vocês têm, que ela ensina muito bem. O problema é que não gravou. Alguém de vocês perdeu uma dessas aulas? Não, todos. Se perdeu, eu posso arrumar Nós aqui. estávamos, nós estávamos aqui, acho que só não estava a Bárbara. Uhum. Porque aí tem que pegar uma aula antiga pra ela repor, tá, mãe? Tá lá no meu canal. A Bárbara pegou a última aula, só que ela teve que sair no final, Tá? parece. Porque tem Antes do final. qualquer coisa tem umas aulas antigas, tá? É, eu Que passar para ela. quando eu era menos sábio, né? Mas dá pra servir, né? Então, quando, conforme vai É, passando os anos, né? A gente é que nem vinho, né? Vai envelhecendo, vai ficando melhor, né? Ou às vezes não, né? Vamos lá. Aí, pessoal, vamos começar hoje. Como a gente estudou os sacramentos, percebam que todos os sacramentos podem ser celebrados dentro da Santa Missa. A Santa Missa é o local por excelência dos sacramentos. Os sacramentos não obrigatoriamente têm que ser celebrados dentro do rito da missa. Mas a Santa Missa, ela é o lugar onde se celebra por excelência os sacramentos. Vocês entenderam essa primeira parte? A Santa Missa é onde se realiza o sacramento da Eucaristia. Este sim só se tem sentido na missa, porque a missa ela é a consagração do pão e do vinho, que se torna o corpo e sangue de Cristo dentro do rito da liturgia. A gente vai ter, depois da aula da missa, a gente tem que pegar aquele dos tempos litúrgicos, né, para eles, né? Pra gente encaixar, falar dos tempos litúrgicos, né? A Santa Missa,
antes de mais nada, ela é a atualização, se você for anotar, né, já para começar, ela é a atualização do sacrifício de Cristo na cruz. A missa, ela é o Calvário. O que as pessoas dizem por aí que é a missa? Certo? O que você pensa que é a missa? Eu não vou começar pela Tamires, porque a Tamires ela já teve essa aula. Mas deixa eu perguntar, Natália, você vai pra missa. O que você acha que é aquilo ali? Padre de verde, de vermelho, aí o padre de roxo, aí tá lá a missa, aí que lindo, que legal. O que é a missa, Natália? Depois eu vou pro Pedro. A missa para mim é um momento da gente escutar a palavra de Deus, porém o padre ele tem mais conhecimento, né? Ele estudou para isso, porque às vezes a gente acha que entendeu de uma forma, mas na hora do evangélico ele tem as leituras, né? São 3 leituras, e aí o padre vai lá e faz toda a reflexão. Muitos dão até exemplo do dia a dia. Então é um momento mesmo de celebrar Deus, ele explicar os ensinamentos. A Eucaristia, que eu acho que é um dos momentos mais importantes também. Então, a missa, para mim, é um momento de adorar a Deus. Muito bem. E você, Pedro? Ali é o momento onde você vê Jesus Cristo, tudo que ele passou. Então, tem tanto a parte de onde demonstra o corpo de Jesus Cristo ele inteiro, quando levanta a hóstia, depois quando a hóstia está partida, né, entre aspas, depois da morte de Jesus Cristo e a ressurreição. O corpo e o sangue de Cristo. Para mim, representa isso. É o momento de Jesus Cristo. Tamires? Para mim, é um rito sagrado, de paixão, morte e ressurreição. Muito bem. Mas apenas. Se a missa fosse apenas um encontro com Deus, eu e você não estamos aqui se encontrando com Deus também? Então por que a missa? A missa, porque a missa é que lá tem falando que a gente deve ir à missa todo domingo. Tem na Bíblia, no livro sagrado. Agora, a missa, ela tem um outro papel, além de simplesmente se reunir para ver Deus. É também mostrar que Deus, ele deu a vida por nós. É lembrar o tempo todo. Mas aí eu posso fazer uma aula de catequese sobre paixão e morte de Jesus? Não preciso ir pra missa? Eu tô fazendo advogado do diabo aqui, é um papel. Tá? Não, mas assim, só que você tá fazendo isso e você não recebe o corpo de Cristo em você. Opa! Chegamos no ponto. Na missa, nós não só falamos de Deus e nos encontramos com Deus. Na missa, nós consumimos a Deus. De maneira literal. Não preciso explicar aqui a transubstanciação de novo, né? Que a gente aprendeu na aula sobre a Eucaristia. Mas na missa, tanto que para celebrar a missa, eu posso colocar roupa de padre e celebrar a missa? Eu posso fazer um belo teatro. Posso fazer uma homilia espetacular, melhor do que o padre. Mas quando eu for fazer as palavras da consagração, o pão vai se transformar em pão, porque não vai se transformar, ou seja, o vinho vai se transformar em vinho. Por quê? Porque eu não sou padre, eu não sou ordenado. Nós temos que entender que a missa é um sacrifício. Para isso, antes de a gente começar até a ler o texto, certo? Para isso, vamos entender o seguinte. As grandes religiões, todas elas você tem um rito de sacrifício. Vamos pegar, por exemplo, os judeus. Não, os pagãos. Os pagãos você tem um sacerdote. Quem é o sacerdote? É a pessoa separada da sociedade que vai sacrificar os animais. Em algumas religiões até diabólicas, vão sacrificar pessoas
para agradar os deuses, certo? Para agradar aos deuses, você sacrifica os animais ou oferece incenso, oferece vítimas. As vítimas podem ser as pessoas nas religiões, por exemplo, dos incas, maias e astecas, eles matavam pessoas, né, para agradar os seus deuses. Momento professor de história na catequese, tá, gente? Os romanos, eles ofereciam animais, eles abriam as entranhas dos animais. Os gregos ofereciam animais, ofereciam incensos. Algumas religiões ofereciam variadas vítimas. E quem fazia isso era o sacerdote, porque o sacerdote ele era considerado o meio termo entre o mundo dos humanos e o mundo das divindades. Cortando para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento você vai ter os sacerdotes judeus, que vão, segundo a lei que está lá no Levítico, oferecer os sacrifícios. Os profetas de Baal também faziam isso. Sim, exatamente. Exatamente. Os profetas de Baal são sacerdotes pagãos, né? Vamos dizer assim, trocando em miúdos, Bárbara. A propósito, Bárbara, seja bem-vinda, bom dia, né? Oi, Bárbara, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, os sacerdotes da antiga aliança, eles seguiam a lei de Deus que prescrevia sacrifícios para expiação dos pecados do povo. Então você tinha ali, Deus ordenou no Antigo Testamento a construção do templo. Antes do templo já havia os sacrifícios, mas o templo de Jerusalém, que hoje só tem as ruínas lá, que os judeus ficam venerando as ruínas do templo de Jerusalém, né? O Muro das Lamentações que chama. Mas aquilo ali era um grande templo, que no ano 70 depois de Cristo foi destruído pelo imperador, pelo general Tito, que vai ser o futuro imperador Tito de Roma. E dentro daquele templo, eles sacrificavam desde pequenos pássaros, pombas e rolinhas, desde carneiros e cordeiros, e até grandes bois, dependendo do pecado, dependendo da condição financeira das pessoas. E a carne desse sacrifício, ela era o alimento dos sacerdotes, além como as outras ofertas, como o pão, né? Mas também queimava-se a gordura, fazia fumaça, e dizia a Sagrada Escritura que era uma fumaça de um odor agradável a Deus. Oferecia-se então sacrifícios de animais pelos pecados. Corta então para Jesus. Após Jesus, como a gente viu, ser o Cordeiro de Deus, puro e sem mancha, diz no livro de Êxodo, que Deus ordena que os filhos os hebreus, durante a Páscoa, oferecessem a Deus em holocausto um cordeiro macho sem mancha, para que pudesse ser celebrada a Páscoa em sacrifício pelos pecados, mas também em celebração a Deus. Cristo é então o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente escuta isso na missa, não é? Não é por acaso, não é porque é bonitinho. Porque na Santa Missa a gente celebra Cristo que se oferece na cruz como Cordeiro de Deus, né? E por que nós católicos, então, após a morte e ressurreição de Cristo, não oferecemos mais os animais no templo, nem levamos os bois e as cabras para serem sacrificados na igreja, por exemplo? Porque o último sacrifício pelos nossos pecados já foi feita uma vez e para sempre. Quando Cristo morre por nós na cruz, o seu sangue, porque como Cristo é Deus, né? A gente crê nisso, Cristo é Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Um Deus que é humano. Quando esse Deus, que também é humano, ele é 100% Deus, 100% homem, ele tem a natureza, ele é uma pessoa que tem a natureza divina e humana. E na cruz, essa pessoa humana é divina, então o sangue de Cristo que cai na cruz é o sangue de Deus.
Quando Cristo faz isso, por uma vez por todas, ele anulou toda a necessidade de outros sacrifícios de animais, né, para a retenção dos pecados. E aí, o que Cristo faz? Antes de ser crucificado, na Quinta-feira Santa, ele oferece a primeira Santa Missa. E nessa Santa Missa, ele vai dizer o seguinte: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será dado por vós. Quando ele fala, isto é meu corpo que será dado por vós, ele está olhando e vendo que no dia seguinte, o corpo dele estará na cruz, dado por nós, crucificado. Tomai todos e bebei. Esse é o sangue. Tomai todos e bebei. E ele vai falar do sangue da eterna e nova aliança. Cristo na cruz, seu sangue vai cair e está ali selando uma nova e eterna aliança por nós. Por isso que todas as vezes que nós celebramos a missa, nós estamos vendo o que aconteceu no Calvário diante dos nossos olhos. Antes de nós começarmos a ler o texto, é importante a gente, então, entender uma coisa. A missa é a atualização do sacrifício de Cristo. O sacrifício já aconteceu. E o que acontece depois do sacrifício? Os méritos são infinitos. Então, o que o padre na missa faz? Ao celebrar a Eucaristia, ele oferece os méritos do sacrifício de Cristo em favor de nós. E por isso, como é um sacrifício que está sendo oferecido a Deus, não um sacrifício novo, mas oferecendo a Deus o sacrifício eterno de Cristo na cruz por nós, por isso que a gente chama de sacerdote, porque ele está fazendo o ofício que os sacerdotes sempre fizeram, só que agora sem vítimas, porque a vítima perfeita já foi imolada, que é Cristo. E como Cristo ele é atemporal, mesmo com a crucificação, a morte e a ressurreição de Cristo acontecendo 2000 anos atrás, todas as vezes que o padre celebra a Santa Missa, é como se a gente voltasse de novo no Calvário e ele pudesse oferecer aquele momento que já aconteceu de novo. E de novo. E de novo. Até que a gente tome vergonha e vire santo. Né? E a Bárbara, ela comentou: é por isso que na missa fala: toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe desse vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e fica esperando a sua volta. Como Cristo ele disse: fazer isto em memória de mim, porque as pessoas podem objetar: já que Cristo já morreu e se ofereceu, por que eu ofereço a missa todos os dias? Por que a igreja celebra a missa todos os dias? Não foi uma vez por todas? Sim, foi uma vez por todas, só que Cristo ordenou para que isso fosse repetido em memória dele. Fazer isto em memória de mim. Porque novas gerações viriam e não entenderiam o que aconteceu. E a missa mostra que toda a humanidade tem necessidade de ver o que aconteceu no Calvário. Como que a gente pode ver o que aconteceu no Calvário? Opção A, máquina do tempo, a gente volta, pega a nossa cadeira e assiste. É possível? Não. Opção B, pela virtude de Deus, que ao fazer a Santa Missa e o sacramento da Eucaristia, misticamente retornamos ao Calvário. Espiritualmente, retornamos ao Calvário, mesmo estando em 2025. Então nós fazemos uma rememoração do Calvário, mas não é apenas uma memória estéril. Não é apenas uma memória, vamos fazer aqui uma memória, sei lá, do Holocausto. Os judeus vão lá, começam a chorar, né, lembrando do Holocausto. Não, a gente não está lá para chorar a morte de Jesus. A gente está lá não é só para ter uma memória simples, a gente está lá para viver o Calvário. E viver realmente o Calvário. Da qual nós podemos dizer que Cristo ele está sendo crucificado naquele momento da missa. Mas crucificado de novo? Não, gente. A gente está vivendo o momento da crucificação 2000 anos atrás. Naquele momento que está sendo celebrada a missa. E assim,
O mérito de Cristo que morreu há 2000 anos atrás é renovado no agora. No agora. Por isso que a Santa Missa a gente consegue grandes graças, grandes bênçãos e até grandes milagres. Por quê? Porque é pelos méritos do sangue de Cristo que agora, naquele momento, está sendo derramado por você. E Cristo na cruz, ele vê isso. Professor, eu não estou entendendo. Gente, Cristo na cruz, ele pensava em você e pensava em tudo aquilo que você ia pedir, tudo aquilo que você ia receber de graça. Por isso que uma coisa que eu falo, as pessoas falam: ai, professor, eu não me sinto amado. Cristo na cruz te amou. Cristo na cruz pensou em você de maneira singular e particular. Singular e particular. Cristo na cruz ofereceu a vida e cada gota de sangue por você em particular. Não é tipo assim, eu vou oferecer por toda a humanidade. Ele pensou em cada um de nós. Como que ele conseguia fazer isso? Porque ele também era Deus. Né? E como Deus, ele tem uma virtude infinita. Né? Como Deus, ele tem uma virtude infinita. Cristo na cruz pensou em você. Minha mãe aqui está segurando a cruz. Né? Eu vou até fixar aqui a minha mãe para todo mundo. Vocês estão vendo? Cristo na cruz pensou em você. Pensou tanto em você que você tem uma chance de voltar ao Calvário e adorar a Cristo na cruz, e isso chama-se Santa Missa. Só que, pessoal, o sacrifício de Cristo foi cruento apenas uma vez. O que é cruento? O sacrifício de Cristo, ele doeu, né? Cristo sofreu muito. 2000 anos atrás. Agora, quando nós celebramos a missa, tem um pessoal que fala: então vocês estão falando que a gente está fazendo Jesus sofrer de novo. Não, gente. Quando nós celebramos a missa, os méritos dessa Santa Missa é um sacrifício de Cristo incruento. O sacrifício se renova. Não se renova a dor de Cristo. Apenas os méritos sacrificiais de Cristo. Só com isso já dá para encerrar a aula. Se vocês entendessem isso, essa foi a parte mais espiritual. Então, a Santa Missa é o sacrifício incruento de Cristo. Cristo não está sofrendo de novo na cruz. Mas misticamente, é como se nós estivéssemos ali no momento da crucificação de Cristo, da sua morte. E aqui, pessoal, permissão para pegar pesado com vocês a partir de agora? Ou vocês querem um negócio Nutella? Vocês que sabem. É raiz ou Nutella? Escolhe aí. Raiz. Raiz. Raiz ou Nutella? Então vamos lá. Raiz. Como que você participa da missa, meu irmão e minha irmã? Sabendo que a missa é o sacrifício de Cristo. Com que roupa tu vai? Roupa modesta, sem decote. Opa! Já estamos ouvindo coisas boas. É como tem na plaquinha da ordem. A ordem tem uma placa. Mas, Bárbara, Nada de regata, bermuda, nada. E tem uma lista. Isso, Bárbara, mas você sabe que isso é uma exceção, não a regra, né? Porque normalmente por aí ninguém tá ligando mais pra isso, né? Por isso que eu tenho que formar aqui a consciência dos alunos para que eles não dependam de plaquinhas. Gente, tem uma coisa que vocês precisam ter chamado bom senso. Certo? Bom senso. Às vezes vocês vão encontrar lugares como a Ordem, a Terceira Ordem do Carmelo, maravilhoso. Só o ambiente te converte. Só o ambiente carmelita. Agora você vai numa paróquia, você vai encontrar cara com a camiseta do Corinthians, bermuda coladinha, as meninas de decotão. Você não pode se misturar. Não no sentido de, não se misture, não é a espiritualidade do Kiko, não se misture com essa gentalha. Não. Eu não tô falando disso. A gente não pode se misturar nos maus costumes. Claro que a gente acolhe e conversa com todo mundo. Mas você tem que ser um exemplo
E outra coisa, e às vezes você vai ser um exemplo para você mesmo, você com você mesmo. Porque não teremos, como eu posso dizer, certeza que as pessoas vão olhar pra gente e falar: nossa, que bonito, vou me converter. Elas vão zoar você. Elas vão caçoar de você. Até hoje lá na paróquia, a minha esposa é a única que usa véu na missa. É obrigatório usar véu? Não, mas é, não vá pra igreja bem vestido pensando que você vai ser um grande exemplo. Na verdade, você vai ser uma chacota. Mas Cristo foi uma chacota também na cruz. Vamos pensar assim, né? O é certo. Agora uma frase da filosofia. O certo é certo, mesmo que todo mundo faça o errado e só você faça o certo. O errado é errado mesmo que todo mundo O certo é certo mesmo que só você faça o certo, entendeu? E todo mundo faça errado. A verdade, ela não é uma democracia. Entendeu? A verdade não é democracia. Modéstia não é democracia. É bom senso. A Bárbara falando de roupas, um ponto importante. A roupa é a primeira impressão. Se temos boas atitudes, mas nossas roupas se contradizem a isso, é como se não adiantasse. Tem que ter harmonia. Ah, Bárbara, você tá sendo bem misericordiosa ainda. Eu tô falando aqui no sentido de que você vai na missa, você pode fazer alguém pecar pela sua roupa. Né? E nós homens, Pedro, me acompanha aqui. Não me deixe sozinho. Pedro, Tô aqui. não é difícil quando a gente vai na missa e tem uma mulher vestida indecentemente, a gente perde o foco. A gente é homem, gente. A gente não é um repolho. Sim, é verdade. A gente não é um repolho. Dá vontade de mandar São Miguel descer a espadada na infeliz. E quando a gente tá com a esposa do lado, meu Jesus amado. Meu Jesus amado. Gente, a gente tem que ter pudor. É o Satanás querendo causar intriga. E assim, né? Gente, a Santa Missa é o sacrifício de Cristo. A gente está no velório de Cristo. E claro, no final a ressurreição, né, gente? Mas você vai pro velório. Gente, coisas que eu vou falar aqui, vocês irão achar estranho a princípio. Mas e daí se todo mundo não faz? É aquilo que eu falei. Eu vou dizer, mesmo que o mundo lá fora diga o contrário, e até pessoas da igreja digam o contrário. Eu não tô nem aí, eu não presto contas a elas, eu não presto conta a Senhor ninguém, eu presto contas a Deus. E se eu não falar, prestarei contas por omissão. Se você vai num velório com a camiseta do Corinthians e com roupa decotada, e por que no velório de Cristo você vai? Você tá entendendo? Bom senso, gente. Se você vai num velório, você fica... o velório tá lá, chegou um morto. Aí você fica... Bom senso, gente. Não se bate palmas na missa. Mas, professor, eu estou vendo todo mundo na missa batendo palmas, até o padre. Você é todo mundo? Documentos e documentos na igreja dizem que a Santa Missa, ela não é um lugar que se bate palmas. E no Brasil, culturalmente, pode falar, eu vou deixar o Pedro falar, culturalmente, por conta de muitas coisas, tem-se até algumas poucas exceções, né? Mas, tipo, tem lugar que a exceção virou a regra e a missa virou uma grande festa. Uma festa. Uhul! O carnaval. Agora imagina um velório com carnaval. Pode falar, Pedro. Felipe, quando a gente vai, por exemplo, na missa da renovação,
a gente tem tem as palmas, tem as danças, que, que permeia muita, principalmente o início, para deixar ali um clima bem diferente. E quando eu vou muito lá ao Santuário de Nossa Senhora, né? E muitas das vezes, quando o padre ele pede falar Viva Maria, há uma salva de palmas. Sim. Aí a gente- isso entrou em contradição assim com o que eu vejo. Aí gostaria que então, de um pouco mais de detalhes. sim, porque entendendo que a Santa Missa é o santo sacrifício de Cristo, não, como que a gente pode aplaudir o sacrifício de Cristo? Você tá entendendo? É porque as pessoas esquecem e isso até os padres, tá? Esquecem da visão mística. Mas tem outros problemas que são não só litúrgicos, o Pedro, são sociais. Nós vivemos num país que é muito alegre em si mesmo, né? E nisso, é por isso que eu falei das exceções. A CNBB, que é a que regula, diz que palmas moderadas não tem problema. Por quê? Porque é da cultura. Se você for olhar a missa na África, por exemplo, a missa no Zaire, o pessoal dança. Dança. Por quê? Porque lá a dança, ela faz parte até dos ritos fúnebres. Então não significa que a pessoa tá dançando e ela tá feliz. Você tá entendendo? Ou seja, tem a questão da inculturação. Mas aí o que acontece? É aquilo, quando a exceção vira regra. Palmas moderadas viram então festa. E a missa não é para ser uma festa. Não uma festa no sentido mudando, porque até no missal romano vai estar lá, festa de São Felipe Neri. Festa. Ou seja, nós estamos festejando. Mas não pode virar um carnaval. E você falou da RCC, a RCC está errada. Na verdade, não é nem a RCC. A RCC, nos seus documentos, elas não diz nada sobre a missa, porque não cabe a RCC dizer como que deve ser a missa. Mas sim o missal romano. E no missal romano, não existe nada falando sobre legitimidade de palmas. Certo? Mas aqui no Brasil, enculturou. Enculturou. A RCC, eu sou da RCC, eu fui da RCC, eu sou de nova comunidade ligada à RCC. Acontece que a Santa Missa, feita pelos padres carismáticos, elas podem ter abusos litúrgicos, certo? O abuso litúrgico, ele tá em todos os pontos da igreja, desde os TLs, o pessoal materialista, o pessoal da teologia da libertação, desde os carismáticos. A gente não pode julgar. Eu não tô falando que é um pecado, Pedro. Você tá entendendo? Eu não tô aqui qualificando nesse sentido pecado. Porque às vezes a gente não pode julgar a intenção da pessoa quando faz isso. Entendeu? Eu não tô aqui julgando a intenção. Eu tô falando que é um erro. É um erro. E esse erro, ele é cometido principalmente por conta de que as músicas litúrgicas que nós temos no Brasil, elas são animadíssimas. E como elas são muito animadas, naturalmente as palmas vêm. Naturalmente. Por quê? O problema do Brasil é o seguinte: a música litúrgica e a liturgia, ela está se esvaziando do seu mistério. E qual que é o mistério? O mistério é de entender que aquilo ali é o sacrifício de Cristo. Certo? Então, como a Bárbara falou, tem várias formações do Padre Paulo Ricardo que luta. Acho que a maior luta do Padre Paulo Ricardo é trazer de novo para o Brasil a misticidade da missa. Porque eu vou falar o que a missa é, mas não somente isso. Deixa eu me fazer entender. O pessoal fala, a missa é o banquete do Cordeiro. É como se fosse um grande banquete entre os irmãos, que causa fraternidade. A missa é isso? É ou não é? A missa é um banquete onde a gente se encontra com os irmãos? É sim.
Mas é só isso? Não. A missa, ela é a celebração do povo de Deus reunido em torno do altar para a celebração da festa da alegria? É também. Mas é só isso? Não. Agora, tudo isso que eu falei antes está ligado também ao sacrifício de Cristo por nós na cruz e por isso nós celebramos o sangue de Deus derramado por nós? Opa, por isso que nós se reunimos como irmãos, por isso que nós nos alegramos com o banquete, porque Cristo é o nosso alimento. Não é qualquer alimento, Cristo é o nosso alimento. Por isso que nós nos alegramos. Mas a gente nunca pode perder a sacralidade. Se uma missa que tem palmas, ela tira a sacralidade do momento. Gente, eu já fui numa missa. E aí eu sou de ministério de música. Eu tenho que prestar atenção também. Quase não aceito tocar em missa, porque eu sou muito carismático. Eu gosto mais de tocar em grupo de oração, onde que é um momento apropriado para bater palmas, para orar em línguas. Ou seja, como eu aprendi na RCC. Na RCC eu aprendi que orar em línguas, bater palmas, os dons do Espírito Santo, liberdade no Espírito, é para grupo de oração, pregação, momento de jovens, retiro. Agora a Santa Missa, se pudesse tirar todo aquele pessoal do Ministério de Música e colocar um veinho com órgão cantando em latim, preferível. Preferível. Por quê? Porque a espiritualidade da missa pede que a música nos leve a contemplar, né? Não a dançar. Então, eu sei, é difícil. 99% das missas que nós iremos hoje vai ter bateria, vai ter guitarra, vai ter palmas. E a gente não vai ficar lá. Eu quero que vocês não se tornem fariseus, pelo amor de Deus. A gente não vai ficar lá, ó lá, eu não bato palmas, eu sou mais santo que ele que bate palmas. Se você fazer isso, você também tá errado. Mas é você ter a consciência do que é, tomar consciência daquilo que você está fazendo. Certo? Que você está na Santa Missa, você está no sacrifício de Cristo. Você não veja apenas aquilo que é visível, mas você tenha entendimento daquilo que é a mística da Santa Missa. E a mística da Santa Missa justamente é fazer com que a mística da Santa Missa é entender que Cristo está se entregando por mim na cruz. Me devo unir-me espiritualmente a Cristo. Eu já fui numa missa que, deixa eu ver aqui, já sofri muito com abuso litúrgico quando eu tocava na missa. A dificuldade de compreensão é imensa e muitas vezes é comum a recusa de entender e dá até confusão em alguns casos. Então, isso aí por quê? Porque o pessoal do Ministério de Música, músico na igreja é quase que a quarta pessoa da Santíssima Trindade, né? Porque tem poucos. Então, eles ganham. As pessoas não tentam impor limites a eles, né? Mas deixa eu falar, músico não é a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Eles têm que fazer formação, tem que entender, né? Como que funciona a liturgia. Mas entendendo assim, mas professor, a missa ela vai ficar muito chata. Mas, gente, a missa não é pra ser legal. A missa é pra nos santificar. Porque aí a gente cai naqueles modismos. Eu vou na missa do padre e tal, eu vou na missa ali, porque é assim assado. Missa é missa. É claro que se a gente buscar uma missa que atenda melhor nossas necessidades espirituais, melhor. Mas tipo assim, eu gosto de ir na missa porque ali é animado. Tu é um herege. Tu é herege. Tá escolhendo missa porque é animado. Oxe, você quer ir pra onde? Vai pro The Voice, vai pra um show, né? Como diz tem vários, né? Como é que eu posso dizer? Cardeais africanos que dizem o seguinte: palmas na missa, bate palma no show, vai dançar no baile, é legal. A igreja não é contra você ir dançar, se divertir, desde que seja sem moderação e sem pecado. Vai, se diverte. Agora você quer trazer um mundo pra dentro da igreja. Missa com pagode, já vi, né? Na hora do ofertório lá, o pagodão. Nós somos a igreja do pão.
em um pagodão lá. Um pagode. Missa sertaneja. Em vez de tocar o sino na hora da consagração, toca um berrante. Fazer isso em memória de mim. Missa afro. A missa afro, sabe por que a missa afro é pior? Porque o pessoal coloca um monte de elementos de religião afro-brasileiras. Fica lá batendo tamborzão. Parece um terreiro no meio da missa. Rodam com a Bíblia, né? A Bíblia chega, fica tonta, né? A palavra de Deus fica tonta com aquilo. Porque roda com a Bíblia. Aí você vai na África, as pessoas celebram a missa certinho. Certinho, liturgicamente, bonito. Então não tem nada a ver com a África. Eu já vi numa missa a mulher tocando o ato penitencial, tocando violão, rápido, as pessoas começam a bater palma no ato penitencial. Eu vou explicar o que é o ato penitencial. Você vai ver que a pessoa estava batendo palma no ato penitencial. Então, gente, não é para amadores, você sabe, porque agora eu vou tirar vocês da ignorância e vocês vão começar a sofrer nas missas. Mas sabe quem sofreu? Foi Cristo. Sofra com Cristo, ofereça a Cristo. Não julgue as pessoas, jamais. E quando você tiver a oportunidade, você ensina. Né? Você ensina. Mas se não, você não vai mudar a igreja sozinho, meu irmão. Você não vai mudar a igreja sozinho. Mas você vai encontrar pessoas que pensam como você. E com o tempo, catequese, a nova geração, ela já está vindo muito mais bem formada que a antiga geração que foi mal formada. Pode falar, Pedro. Você falando das missas que tem confusão, né? Tem uma igreja lá em Salvador que o padre, ele faz o sincretismo literalmente, né? Entre a igreja e o candomblé, fazendo ritos, fazendo um rito. É uma igreja só, tá? Não são todas. A maior parte lá é muito tradicional. Quase não tem renovação carismática lá, tá? Só para você entender. Então, eu acho que assim, há uma confusão muito grande que acho que foi perdido nesse período, e até mesmo acho que é muito mais por questão de uma pressão por conta do avanço das igrejas protestantes, que fazem rituais muito semelhantes, né? Eu acho que foi por isso que aconteceu. E assim, pessoal, é isso mesmo, Pedro. Muito boa a sua contribuição. A igreja, desde o Concílio Vaticano II, Santo Concílio Vaticano II, porque tem pessoas que a gente está num momento de crise na igreja. Eu preciso dizer, a igreja está em crise. Por que acontece isso? Porque tem uma crise de identidade nos sacerdotes. Os padres, eles não se veem mais como persona Christis, como pessoas de Cristo, mas como um servidor do povo. Tá tendo uma imanetização. Ou seja, de se tornar imanente o ministério sacerdotal, como se o padre ele fosse um agente social e não o sacerdote de Cristo que está aqui para oferecer, como diz a palavra de Hebreus, sacrifícios por si mesmo, porque o padre é pecador, e também pelos outros, né? Se tem uma crise de identidade da igreja, então você tem dentro da igreja lobos, hereges, pessoas que usam o solidel de bispos. E ai de mim, eu não quero falar mal de nenhum bispo pessoalmente, eu não vou citar nomes aqui, certo? Mas existem bispos que estão traindo a sua missão dentro da igreja. Só Deus sabe quem, mas tem. Porque, como que eu sei disso? São João Crisóstomo, ele diz que as paredes do inferno foram construídas com crânios de bispos. E ele disse isso no século VI, no século 5, 4, 5, onde que os bispos eles eram muito mais radicais e piedosos. Se ele falou que o caminho para o inferno está pavimentado com crânio de bispo no século VI, imagina no século XXI.
Entendeu? Então, tem muitos servidores da igreja. é, Tem muitos servidores da igreja que estão traindo a sua missão verdadeira. Ou nunca entenderam é, a sua missão verdadeira. Felipe, eu não consegui assistir a missa completa do padre. É o Lancelotti? Ah, é assim, se você não assistiu a missa dele completa e era domingo e por isso você não foi à outra missa depois, é um pecado. Porque mesmo ele sendo herege, ele é padre. Entendeu? Ele é padre. Ele, quando ele diz as palavras da consagração, acontece a consagração. Agora, por exemplo, era uma missa de manhã e o cara só falava abobrinha. Você saiu de lá para ir em outra missa, você fez um bem para sua alma, né? Vamos dizer assim. Se você tem escolha de ir em outra missa, se você pode sair de Silvio? lá em outro lugar, você. Agora, se só tem aquela missa e sem ela você não vai cumprir o preceito de domingo, toma um engove, toma um engove e segura o BO, entendeu? Porque ele vai Tem dia falar. que foi assim, ó. Era, um, era uma dia de terça-feira e eu costumava ir muito ali na Nossa Senhora do Líbano. Quando chegou lá, ele que tava ministrando, cara, de verdade. Eu não, eu não consegui ficar até a homilia, eu não consegui, só pra você ter noção. Falei, cara, não consegui, pelo que ele estava falando, sabe? Uhum. E tá sendo gravada essa aula, ó, Padre Júlio Lancelotti. Eu rezo pela sua conversão se você está vendo esse vídeo, tá bom? Eu amo você em Cristo, mas não dá. Não dá, certas coisas não dá. Porque, assim, e discurso ideológico na missa, você vai ver padre falando. Ah, e assim por diante. Pessoal, essa primeira parte da aula, né, a gente nem vai precisar ler a primeira parte do texto que eu acabei falando tudo, né? A gente vai pro texto agora, a gente vai trocar de sala, a gente vai direto para a primeira parte, ritos iniciais, tá bom? A gente vai explicar a Santa Missa parte por parte, nessa aula e na próxima, mas já deu para entender que a missa é o santo sacrifício de Cristo, né, gente? Já deu para entender que muitas pessoas não entendem isso. E já deu para entender também que ao estar na missa, que foi criada pelos apóstolos, você está em comunhão com 2000 anos de igreja. E o Santo Concílio Vaticano II diz que a Santa Missa ela é o coração da igreja, ela é o centro da igreja. Não existe catolicismo sem missa, certo? Não existe catolicismo sem missa. E Santo Padre Pio vai dizer que é mais fácil o mundo viver sem o sol do que sem a Santa Missa. Sem a Santa Missa. Como a Santa Missa tem um valor infinito, ela é celebrada cotidianamente em todos os lugares do mundo. Não tem um segundo deste mundo que não tenha uma Santa Missa sendo celebrada em algum lugar do mundo. E é isso que faz o mundo ser menos pior. Se um dia a Santa Missa o maior sonho do diabo é acabar com a Santa Missa. Se um dia a Santa Missa acabasse, o mundo acabava junto. Vamos trocar de sala. Também. Vamos trocar de sala.
você chorar. Mãe, você vai direto para lá, parte 1, tá? É só esperar os ritos iniciais, que eu já acabei falando toda a parte sem ler mesmo, né? Fiz um catadão, um resumaço. Alguma coisa eu deixei de falar que foi importante? Acho que não. Tá Acho bem? que você falou tudo. Depois o pessoal vai ler tudo, né, gente? Com certeza. Uhum. Gente, depois vocês leem o texto completo, tá? É que eu acabei parafraseando o texto, tá? Mas aqui tem citação de documentos da igreja pra você ver que isso não é da minha mente, certo? É comportamento na missa. A gente Tá vai tudo falar. certinho. Pessoal, então, a missa ela é dividida em duas partes: a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Correto? Antes, como a gente só não tem, como a gente só não alimenta de Deus apenas com o corpo e o sangue de Cristo, nós também temos que nos alimentar da sua palavra. Jesus Cristo está presente também nas Sagradas Escrituras. Que você já ouviu falar, né, de algum protestante jegue que católico não lê a Bíblia, né? Tipo, se o protestanto fosse para a missa, ele ia ver que tem 4 leituras no domingo. 4, certo? Não só de pão vive um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, como diz a Bárbara. E nós católicos, se a gente vai na missa todos os dias, a gente vai sempre escutar uma leitura do Antigo Testamento, uma do Novo, vai escutar o Evangelho, a gente acaba lendo a Bíblia, escutando a Bíblia, vivendo a Bíblia, mais do que os evangélicos, certo? Mas para eles, aí quando eu vejo lá, testemunho, ex-católico fala a verdade, a pessoa não rezava um terço, né? A pessoa não rezava um terço, a pessoa não ia pra missa, aí se converte e fala, quando eu era da católica, eles falam assim, com essa linguagem pobre, quando eu era da católica, eu não fazia isso, eu nunca li a Bíblia. Quando fala da católica, já dá pra ver que a pessoa, ela não tem inteligência nem pra ser pessoa, né? Imagina pra falar, né, pra pegar um microfone e dar um testemunho. Porque o problema do brasileiro é cognitivo também, gente. A gente tem um problema cognitivo, né? Não é só. Eu ouvi, deixa eu ver lendo aqui, né, o Pedro falou, eu ouvi isso essa semana e falei exatamente isso, 4 leituras durante a missa. É muita leitura. E missa em si percorre o evangelho, tudo na missa é bíblico, tudo. A missa é o livro do Apocalipse. Você lê o livro de Apocalipse, você vê a missa, né? Pessoal, aqui a gente vai falar os ritos da missa nova após o Vaticano II. Existe 28 ritos de missa diferentes, gente. Certo? A gente está acostumado com a missa Novus Ordo de Paulo VI. Mas tem a missa tridentina, que é lindíssima, que tem essa mesma estrutura, mudando algumas coisas ou outras. Tem as missas gregas, árabes, rito egípcio, rito copta, rito bizantino, rito etíope, que são as igrejas particulares ligadas a Roma. Isso. Eu poderia até falar de todas elas, só que eu ia ter que cobrar de vocês, porque eu teria que fazer um curso, né? Um curso. Mas o crisma, a gente tem que fazer aquilo que é essencial. E isso é o essencial, né? Depois vocês podem me pagar, faz um bolo pra mim, né? Paga um pastel um dia, eu aceito, tá bom, gente? Vamos lá. Chama pra almoçar, ó, eu e minha mãe, minha esposa, a gente aceita ser convidado pra ir almoçar na casa de vocês, não tem problema nenhum, certo? Não tem problema nenhum. A gente aceita, né, mãe? Muito bom. Sem Uma vez a gente vergonha. foi comer uma galinha angolana, né? Isso. Eu não vou escolher a comida. Pode ser churrasco. Mas se convidar. É bom. O Salmo 123 a dizer: é bom para os irmãos o viverem juntos.
né? É bom para os irmãos viverem juntos, né? Eu, eu alimento vocês com a palavra de Deus e depois vocês alimentam o meu estômago, entendeu? Com a comida mesmo, entendeu? Brincadeira, tá, gente? Mãe, vamos lá. Ritos iniciais. Você chegou na missa, vai começar a missa. O que significa cada parte da missa? Vamos lá. Primeira parte. Ritos iniciais. Procissão de entrada. Inicia-se o encontro dos filhos com o Pai. A procissão de entrada significa a nossa caminhada do dia a dia na vida de trabalho, lazeres, nossa vida na família. Isto lembrará a nossa caminhada seguindo a Cristo, a caminho da casa do Pai, enquanto o sacerdote entra com os demais ministros. A Assembleia é convidada a levantar-se para dar início à celebração com o canto da entrada. A finalidade deste canto é justamente dar início à celebração, criar o clima que vai promover a união orante da comunidade e introduzir no mistério do tempo litúrgico que celebramos. Olha lá. A entrada. Na entrada, eu vou falar o que é o correto. O padre, na hora da entrada, ele é equivalente a Jesus Cristo carregando a cruz no Calvário. Sabe Jesus Cristo com a cruz no Calvário, andando para o Calvário? A entrada na missa seria como se nós estivéssemos misticamente vendo o padre entrando com a cruz subindo ao Calvário. Antigamente os padres eles entravam assim. Tem padres que ainda seguem esse rito, pra mim é o correto. Na hora da entrada não é o momento de falar, oi padre, aí o padre fica. Ai, não, porque já não tem a mística. Padre, ele deve entrar de mãos postas justamente porque isso é um sinal de piedade, de que Cristo está subindo com a cruz no Calvário para fazer o quê? Oferecer o sacrifício por nós. Mas também, como diz o texto, significa a nossa caminhada na vida, na igreja, significa a nossa dor. A gente oferece desde o começo da missa, já não fica... Primeiro, já chegar na missa, chega em cima da hora, você já tá errado, irmão. Chega 10 minutos antes, no mínimo, 15 para rezar, entendeu? Já para preparar, já prepara de casa o coração. Você tá indo pro sacrifício de Cristo. Aí na entrada, se o padre te cumprimentar, você não vai ser grosso com o padre também, né, gente? O padre fala, oi filho, você fala, oi padre. Agora se não, contempla Cristo subindo o Calvário neste momento. Contempla Cristo subindo ao Calvário. E nisso o ministério vai cantar uma música que vai dizer sobre o tema litúrgico, né? Cada domingo, por exemplo, você tem um tema litúrgico que se refere ao evangelho do dia. Então a música pode acompanhar a mensagem do evangelho do dia. Certo? E aí vai do ministério. As pessoas vão bater palma. Eu acho que as palmas na missa estão mais ligadas ao ministério de música do que uma questão obrigatória. Você já foi numa missa que a música era calma? Você já viu as pessoas bater palma em música calma? Eu acho que a chave para o bom senso é o ministério de música, né? É o ministério de música. Aí, se o cara taca a bateria rapidão lá, as pessoas, até eu que sei da regra, eu tô lá automaticamente, né? Ou seja, a música, ela deve mostrar a essência daquela liturgia. E o evangelho de dia vai dizer alguma mensagem. Por exemplo, se for o evangelho de uma missa mariana, o evangelho for um Magnífica, né? A minha alma engrandece ao Senhor, né? E meu espírito exulta. Aí pode cantar várias músicas, né? Minha alma glorifica ao Senhor. É uma boa música, porque diz o que diz o evangelho. Meu espírito exulta de alegria. E assim por diante. Aí a música, o dia de Magnífica, né? Vai falar sobre Nossa Senhora, vai falar. Aí a gente canta
sei lá, o Senhor é rei. Nada a ver, né? Quantas vezes você foi numa missa que o tema da missa era um e as pessoas do Ministério de Música cantavam outra coisa? Incomoda? Por quê? Porque o pessoal não se preparou então para viver no momento. Saudação. Qualquer coisa, qualquer dúvida, partilha, vocês vão falando, tá, gente? Saudação. Senão a gente vai seguindo. Depois de beijar o altar, o sacerdote se dirige à Assembleia e, depois de feito o sinal da cruz, ele saúda as pessoas que estão presentes, num cumprimento cordial, sempre realçando a ideia do encontro do amor entre Deus e os homens. Pelas palavras desta saudação, percebemos a certeza de que o encontro se realiza no amor, que reúne Deus Pai com seus filhos, convocados por Jesus Cristo. Muito bem. Pessoal, a gente tem que entender que a missa é o santo sacrifício que é oferecido a Deus Pai. Nossa missa, a gente oferece Cristo imolado a Deus Pai em favor de nós. Então, nós, junto com o Padre, oferecemos Cristo, sua morte, seu sangue, em favor de nós. Assim como era nas antigas... o sentido é o mesmo do Antigo Testamento. As pessoas ofereciam os animais mortos como vítimas em reparação dos seus pecados. Nós oferecemos Cristo em reparação em favor de nós, dos nossos pecados. E quando o sacerdote ele entra, percebe que ele beija o altar, aquilo ali significa Cristo que beija a cruz. Cristo abraça a sua cruz. Quem assistiu o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, tem uma cena que os soldados romanos eles ficam em parafuso. Que enquanto os outros ladrões que seriam crucificados de Cristo lutavam para tentar escapar, não queriam sofrer aquele tormento, Cristo ele abraçava a cruz. Cristo ele beijava a cruz. Então beijar o altar significa beijar aonde vai ser feito o sacrifício. A cruz é o altar. E o altar significa a cruz. Onde ocorrerá o sacrifício. Misticamente. Ato penitencial. O sacerdote nos convida para reconhecermos as nossas culpas, para que a Santa Missa seja dignamente celebrada. Depois de um instante de silêncio, o sacerdote nos convida para nos arrependermos dos nossos pecados, rezando o ato penitencial. Após arrependermos, estaremos em paz para prosseguirmos a Santa Missa. Pulei a parte. Após a absolvição, recebemos o perdão dos nossos pecados veniais leves, dos quais se arrependemos. Estaremos em paz para prosseguirmos a Santa Missa. Diz uma música e um salmo. Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Quem? Quem tem as mãos limpas. Eu amo esta música. O coração puro, quem não é vaidoso. Pessoal, esse salmo, ele diz... Medita esse salmo toda vez que você vai pra missa. Você vai entrar no santuário do Senhor para louvar o Senhor. Quem poderá entrar no santuário para louvar o Senhor? Quem tem as mãos limpas, o coração puro, quem não é vaidoso, quem não é maldoso. Ou seja, é um exame de consciência. Certo? Essa música é um exame de consciência. Esse salmo ele é de Davi, ele é um exame de consciência. Um exame de consciência principalmente dos seus pecados mais leves. Porque você vai na missa, quem subirá ao Monte Santo do Senhor, né? O Davi ele tem muita essa preocupação, né? O rei Davi, né? Ele fala quem poderá entrar no Monte Santo, quem poderá subir, quem poderá entrar no santuário do Senhor. E como o Antigo Testamento prefigura o Novo, é sobre isso, é sobre a Santa Missa. Você vai para a Santa Missa com qual coração? Com qual disposição? Às vezes você não está num pecado mortal que te impede de comungar. Mas a sua cabeça está tão cheia de porcaria, de lixo do dia a dia, que não chega a ser um pecado mortal, mas são as misérias da nossa vida. A missa, ela começa
com justamente o quê? Senhor, me purifica. Me purifica. Não como os judeus faziam, né? Eles lavavam as mãos, a cabeça. Não, me purifica o meu coração, purifica a minha alma. Quantos palavrões eu falei hoje sem ter a intenção de falar? Isso são os pecados veniais, quando você não tem totalmente concepção, você peca, mas você não tem a liberdade, ou você não tem a consciência da matéria grave, ou você não tem consciência da questão de se você quis ou não fazer. Faltou uma desses três aí, é um pecado venial. Se você fez o combo completo, confessionário te espera, tá bom? Agora, se faltou uma dessas três, é uma é um pecado venial. E quantos pecados veniais a gente comete por dia, gente? Esses pecados, eles têm que ser reparados também. Não é só os pecados mortais. Você pode reparar os pecados veniais confessando na confissão. Apesar que a confissão ela foi feita para os pecados mortais, mas a gente pode confessar os pecados veniais também. Mas os pecados veniais, eles podem ser perdoados na Santa Missa através do ato penitencial, justamente para que, se você tem fé, você pede perdão a Deus dos seus atos veniais. E dos mortais também, só que aí você não comunga, né? Obviamente. Mas você tá lá, você não tá em pecado mortal, mas você tá cheio de mentiras, injustiças, tudo isso, coisas do dia a dia. Você coloca diante de Deus e fala: Senhor, me purifica, porque eu quero a segunda parte da música. Ó, dai-me mãos limpas e o coração puro. Arranca a vaidade, ensina-me a amar. É isso. É uma das músicas mais poderosas que já fizeram aqui no Brasil, é essa. Por quê? A gente pede no ato penitencial o quê? Dai-me mãos limpas, coração puro, arranca a vaidade. E o ato penitencial, ele pode ser feito cantado ou rezado. Qual é a regra da canção? Tem que respeitar a fórmula. A fórmula, tem várias fórmulas no missal que pode fazer as músicas de ato penitencial. O que não pode é como a ovelha perdida. Onde que está escrito isso no missal que eu não encontrei? No missal romano não tem isso. É música bonita? É. Mas aí tem que respeitar a fórmula do missal. Confessa a Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãos, ou fazer o ato do Kyrie. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós. Né? Ontem minha esposa cantou na missa, lindamente, e ela escolheu: Senhor, que viestes, não para condenar, mas para perdoar. Tá escrito no missal. Né? Mas isso é o secundário. O primário é você estar arrependido, né, gente? Porque vai que você cai numa missa da Teologia da Libertação, domingo, 7h30 da noite, não dá pra ir pra outra. Então, aí você vai estar lá: Senhor, Senhor, piedade de nós. Tum, dum, dum, tum, dum, dum. Aí você tem que, né, dentro de você, encontrar uma forma de você se arrepender, inclusive da raiva que você está sentindo neste momento, né? Agora, purificados os nossos pecados leves, louvamos a Deus porque nós fomos perdoados, amém. Aí vem o hino de louvor. Ok, vamos para o hino de louvor. O Glória é um hino antiquíssimo e venerável, pelo qual a Igreja glorifica, louva e agradece a Deus. Rezado ou cantado deve ser uma manifestação visível de alegria, parte por parte. É parte por parte de toda a comunidade, pois é o momento de agradecemos a Deus pelo perdão que nos foi concedido e também por tudo aquilo que somos e temos. Olha, aqui o filho chora, a mãe não vê, hein? Em termos de abuso litúrgico. Glória, ele também deve seguir a fórmula do missal. O Glória, ele deve ser um canto alegre por natureza. Não
Até no órgão, né? Por exemplo, a gente tem o Glória da Eliana Ribeiro, né? Que é um Glória péssimo pra missa. Mas o pessoal canta. Que é Glória a Deus nas alturas. Mas ele é correto liturgicamente no sentido do que ele respeita a fórmula do missal. Errado no ritmo, correto na fórmula. Certo? Dá pra adaptar, né? Como a Bárbara tá falando. Mas a gente não tá aqui pra aprender música, a gente tá aqui pra aprender o sentido da coisa. Quando a gente louva a Deus na missa, mesmo que for uma missa, porque eu tô falando, esse glória tá muito chato. Mas quem tem que alegrar é a tua alma, não os seus sentidos. Senão a gente é o quê? Um animal. O animal, ele vive de sentidos. Né? Então, padre, ele na missa de domingo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amado. Sua alma se alegra, mesmo que o seu corpo esteja desanimado. Ai, não dava pra botar uma bateria aí pra ficar animadinho? Você tem gente que se baseia nisso pra escolher a missa que vai. Herege. Por quê? Um sentimentalista. Está condicionando a ação de Deus a um sentimento que está condicionado a uma música. Certo? Agora, por exemplo, que eu já fui em missas mais tradicionais, que é feita com órgão. Aí vem lá o organista. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amado. Dom. Só vós sois o santo, só vós o Senhor. Né? Só vós o Altíssimo. Tem gente que não gosta. Porque é muito desanimado, mas é aquilo que eu falei. Louvar a Deus é antes na alma do que na voz, é antes do que na mente. Louvar a Deus é a oportunidade. Então não importa o glória se ele é animado ou desanimado ou rezado. O que importa é se você está alegre e feliz na sua alma, porque Deus te ama e te perdoa, e porque Deus ele merece ser glorificado. Nós não louvamos a Deus pelo aquilo que ele nos dá, nem por aquilo que ele irá nos oferecer, mas apenas porque ele é Deus. Louvamos a Deus pelo fato dele ser ele. Certo? Oração da coleta. Calma. Se Deus ele me dar coisas ou não me dá coisas, ele continua sendo Deus. Se ele me cura ou não me cura, ele continua sendo Deus. E louvado seja ele. Aí pode ser que você caia numa missa que o pessoal inventa no Glória, né? Glória a Deus nos altos céus, paz na terra seus amados, e muda a fórmula toda. Aí, vos louva o Rei Celeste, os que foram libertados. Libertados do quê, pelo amor de Deus? Não está escrito isso no Glória. Né? Aí tem uns que é bonito até. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. Nunca vi isso. Né? O Glória a Deus nas alturas é baseado lá no livro de Lucas. No Evangelho de Lucas, onde os anjos aparecem aos pastores e falam glória a Deus nas alturas e paz à terra aos homens por ele amado. E depois a liturgia estabeleceu a oração do glória, antiquíssima. Eu li no livro História dos Papas, eu só não me lembro o nome do papa. Foi um papa do primeiro século, primeiro para o segundo século, que instituiu glória como canto na missa de domingo. Você percebe que na missa de semana não tem o glória. Por quê? Porque o domingo é a solenidade. Então toda solenidade, ou seja, missa de preceito, que é obrigatório nós ir, e os domingos que são solenidades por excelência, você canta o glória. Certo? Ou na festa de padroeiro, por exemplo, que na nossa paróquia, paróquia São Bernardo de Calaraval, aqui perto de casa, no dia do padroeiro, era um dia de semana. Todas as outras igrejas que não celebram com solenidade, não se rezou glória, mas aqui, como era a festa do nosso padroeiro, se reza ou canta o glória. E pelo amor de Deus, que fosse, né,
um glória que demonstrasse a fidelidade ao missal romano. Porque parece que tem igreja que parece que o missal ele tá de enfeite. Para quem não sabe, o missal é o livro onde você descreve o rito litúrgico. E aquilo, se for obedecido, vai santificar e salvar muita gente. O problema é que o pessoal tá numa criatividade litúrgica que não é previsto por nada nem ninguém, né? Continuando. Oração ou coleta. É o momento de apresentarmos ao Pai nossos desejos e fazermos nossos pedidos pessoais. Após uns instantes de silêncio, o sacerdote faz uma oração em nome da Igreja reunida, pela vida da comunidade, pedindo a Deus por Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. Então, pessoal, vamos entender. Se a missa é o santo sacrifício, para qual intenção você oferece o sacrifício? É por você? Pela sua saúde? É pelas almas do purgatório? É pelo clero? É pela igreja? É pelo... um amigo, uma amiga? Quando o padre, depois do glória, ele faz... Oremos. Naquele momento, ele vai fazer uma oração, né? Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudá-las a realizá-las, para que em vós comece e vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, nosso Senhor. Naquele momento, é o momento de você oferecer também. Eu falei uma das orações de coleta, uma que eu decorei, que inclusive é a oração que o Padre Paulo Ricardo faz, né? Toda vez. Mas pense o seguinte: a oração de coleta, ela é a oração que você vai oferecer a sua intenção na missa. Certo? O que você tiver no seu coração, aquele é o momento de você oferecer. Então, quando o padre fala oremos, ou oremos cantado, é o momento de você oferecer com o padre aquela Santa Missa. E tem gente que fica assim nessa pergunta. Vocês estão entendendo, né, gente? Naquele momento, os anjos estão ali para pegar as suas orações e levar para o céu. E você está dormindo. Oi. Isso você está explicando, mas muitos padres não falam para as pessoas que esse momento é o momento de fazer os seus pedidos. Porque não é dever do padre, é dever do catequista. Eu sei, mas os catequistas, a maioria não sabe também. Aí a gente entende porque tá essa bagunça. Pois é. Então, o padre é o maior catequista, então ele tem que ensinar. Eu tava vendo lá, na internet, Mude Sua Catequese, um livro com 45 dinâmicas. Aí as pessoas no Crisma ficam fazendo rodinha, aí fica de cirandinha. Eu estou emocionado. Vai te catar. Pega jogar o catecismo e a Bíblia ali no meio, não sobra ninguém. Não sobra ninguém. Verdade. A gente é doutrina, gente. Doutrina. A gente tem que ensinar doutrina, missa, doutrina. É isso que importa. Né? Liturgia da palavra. Deixa eu me conter aqui. Oh, meu Deus, segura. Na liturgia da palavra, entramos em contato com as riquezas da palavra de Deus, por ser inspiração divina. A palavra de Deus é sempre nova, sempre atual. É a expressão do amor do Pai que orienta, anima, dirige e educa os filhos, em cada dia, em todos os tempos. O próprio Cristo, por sua palavra transformadora, está presente em nosso meio. Deus se dirige a seu povo, revelando-lhe o mistério da redenção e da salvação e oferecendo a sua palavra como um alimento espiritual. Em cada missa, o Pai torna um assunto bem determinado para dialogar, de acordo com o tempo litúrgico que a Igreja vive. É o que chamamos de tema central da liturgia da palavra, sobre o qual toda esta segunda parte da missa diz respeito. Primeira leitura. Referindo-se em geral ao Antigo Testamento, Deus apresenta um fato ou uma profecia que sirva de base, como exemplo ou motivação, para o tema central da liturgia da palavra. Salmo responsorial. É o momento de refletirmos e assimilarmos os conselhos através da leitura que acabamos de ouvir.
para darmos uma resposta de gratidão a Deus por sua palavra a nós dirigida. Geralmente, esta resposta de gratidão é manifestada pela declamação de um salmo. Segunda leitura. Utilizando-se, em geral, de alguma carta bíblica do Novo Testamento, o Pai leva o tema central da liturgia da palavra, a vida prática de cada dia, mostrando-nos como aplicar os seus ensinamentos em nossa vida e em nosso dia a dia. Aclamação do Evangelho. Cristo irá falar. Cristo vai anunciar a palavra do Pai. Então a comunidade põe-se em pé e aclama a Cristo, cantando com alegria, fazendo como que uma recepção festiva à sua pessoa e à sua palavra. Evangelho. A palavra evangelho significa boa nova, boa notícia, mensagem muito importante. Obviamente, é um trecho tirado de um dos 4 santos evangelhos. Nele, o próprio Cristo vem se refletir ao tema central da liturgia da palavra. Vem trazer a verdade, a lição, o conselho do dia, vivido, analisado e ensinado por ele próprio. O Evangelho é a palavra viva de Jesus, nosso Salvador. Homilia. A palavra homilia significa explicação, explanação. É um momento da missa destinado a explicar as verdades contidas na palavra de Deus, que acabamos de ouvir nas leituras e no Evangelho, a fim de colocar as mensagens nelas contidas ao alcance de todas as pessoas presentes. Profissão de fé. É a declaração pública consciente e convicta da própria fé que professamos no creio, o credo, como é chamada. É um resumo das verdades fundamentais da nossa fé, que nos foram anunciadas pelo Pai, através de Cristo, e na inspiração do Espírito Santo. Neste momento da missa, ao fazermos a nossa profissão de fé, demonstramos a nossa aceitação e adesão à palavra de Deus a nós anunciada. Oração dos fiéis é a oração de todos por todos, pois a palavra de Deus deve atingir a todos. Os filhos presentes ao encontro lembram ao Pai todos os outros irmãos espalhados pelo mundo afora. Nesta oração mostra-se a universalidade da Igreja. Onde quer que haja um cristão, é nosso irmão e nós pensamos nele. Percebe-se que nesta segunda parte da missa, Deus fala conosco. Cristo vem ao nosso encontro e comungamos da mesa da palavra. Em cada missa, Deus tem algo a nos dizer. Pessoal, então, para encerrar a aula de hoje, a segunda parte é a liturgia da palavra. Estamos em setembro, mês da Bíblia, né, mãe? Né, mãe? Exato. O que você pode perceber que tem algumas paróquias que vão fazer entrada com a Bíblia, certo? Todas. Não é previsto isso na liturgia. Mas já que vai fazer, faz bonito. Mas não, o pessoal bota umas meninas pra ficar dançando. Aí tem um lugar que entra com a Bíblia girando. Aí tem lugar que o pessoal faz dinâmica. Eu já vi uma que a pessoa entrou com um coco. Um coco. Aí o o diácono pegou um facão, bateu no coco, aí o coco quebrou, saiu a Bíblia. Olha que lindo, né? Ai, meu Deus do céu. Né? Mas dá pra fazer um negócio mais bonitinho, né? Mas é melhor não fazer, né? Melhor não fazer, né? Porque a liturgia, tem que entender, a liturgia ela já é perfeita em si mesma, não tem que ficar enfeitando, ficar acrescentando, né? Então, se a liturgia ela é bem celebrada, ela já evangeliza. É que o pessoal pensa que a virtude está no homem que faz. Não, é Deus que faz. O homem tem que ser obediente, né? Tem que ser obediente. E vamos lá. Começamos com a primeira leitura, né? Agora a gente vai ver se a gente lê a Bíblia ou não. A primeira leitura ela é quase sempre do Antigo Testamento. A liturgia ela tem um tema central. Vamos dizer que a liturgia, vamos lá. A liturgia
da encarnação do Verbo de Deus. Aí é uma primeira leitura que fala comunicando com o Novo Testamento. Vamos dizer, primeira leitura do profeta Isaías. Eis que uma virgem conceberá e dará a luz a um filho, que será chamado Emanuel, Deus conosco. Isaías disse isso no Antigo Testamento, 400 anos antes da vinda de Cristo. Aí o Salmo vai sempre fazer uma resposta àquilo que diz a leitura, né? Então, sempre que você vê o Salmo ele está respondendo à primeira leitura. É como se Deus falasse e nós respondêssemos o que Deus falou com o Salmo. Perceba, o Salmo ele sempre vai estar confirmando algo da primeira leitura. Sempre a gente vai estar rezando. Então presta atenção, porque na hora das leituras a gente fica assim. Aí, opa, primeira leitura do profeta Isaías. Aí deixa eu adivinhar o que o seu cérebro escuta. Assim disse Moisés. Palavra do Senhor. É isso que você escutou. Por quê? Você não preparou o seu coração. Muito bom e positivo as igrejas que dão folheto. Mas se a igreja não dá folheto, abra o celular mesmo. Acompanhe as leituras. Se você não tem um ouvido atento, acompanha pelo celular. Se você tem uma boa escuta e já tem uma capacidade de concentração e de retenção, então escuta. O que não pode é você ficar... Qual que foi a primeira leitura mesmo? Ah, esqueci. O mundo mais perfeito... O mundo ideal, tá? Eu sei que o ideal não é real, tá, gente? E o real não é ideal. O mundo mais perfeito seria se você lesse as leituras em casa antes da missa. Certo? Já ia te ajudar. A segunda leitura, ela geralmente é do Novo Testamento. Por que eu falo geralmente? Porque pode ter exceções. Esses dias a primeira leitura foi do Novo Testamento. Pode ser que aconteça, tá? A segunda leitura, ela sempre vai ser algo prático em relação ao tema central da liturgia. Se é um evangelho que vai falar da encarnação do Verbo, vai pegar alguma carta de São Paulo aos Romanos falando que Cristo foi igual a nós em tudo, exceto ao pecado. Vai dizer que Cristo nasceu por nós. Ou seja, vai pegar algo do Novo Testamento que não é o evangelho. Uma carta paulina, uma carta de Pedro, uma carta do autor da carta dos Hebreus, vai pegar o Apocalipse, vai pegar alguma coisa que corrobora com o evangelho do dia. Mas que seja algo de prático. Paulo, por exemplo, se for uma carta de Paulo, ele sempre vai dar conselhos para a gente fazer. Certo? Práticos. O evangelho do dia, então, ele vai ser o ápice da liturgia da palavra, porque ali é Cristo nos falando. Ou falando sobre a história de Cristo. Aí vai dizer, como eu dei o exemplo da encarnação do Verbo, Isaías disse na primeira leitura: eis que uma virgem dará à luz a um filho, que será chamado Emanuel, Deus conosco. Aí no evangelho do dia, o anjo do Senhor anunciou a Maria: salve, ave cheia de graça, o Senhor é contigo, você ficará grávida do Espírito Santo. Para dizer no evangelho que aquilo que foi premeditado e anunciado 400 anos antes de Cristo aconteceu em Maria naquele momento. E Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo, o Verbo se fez carne. Então você está vendo que a leitura do Antigo Testamento fala com o evangelho. Certo? E a segunda leitura mostra o que nós devemos fazer em relação a isso. Aí vem a homilia. Aqui o filho chora, a mãe não vê, né? Porque a homilia deveria ser uma explanação da palavra. E o que acontece? Muitas vezes os padres eles vão falar de política, do saneamento básico do político, vão falar da novela, vão falar... Tem um padre aqui que a gente conhece, né, mãe? Eu não vou citar nomes, que ele fala da novela, né? Ele fala de novela. Ah, vocês viram o que aconteceu na novela? Tem padre que eu conheço também, que ele vai falar das emoções humanas. Ele vai pegar o evangelho do dia e ele vai ficar falando ele vai ficar parecendo um psicólogo barato, né? De um coach, ficar lá falando. E esvazia o conteúdo do evangelho e a gente fica como? Sem
entender o que a palavra de Deus quis dizer, porque o povo, ele não é obrigado a fazer exegese da Bíblia, essa é a obrigação do padre. E o padre deve explicar a palavra para nós. E quando ele não faz isso, ou às vezes quando ele faz isso de uma maneira, argumenta muito bem, mas falando heresia, tem padre que ensina heresia na missa, eu já vi heresias e heresias. Pessoal falando coisas absurdas, negando a fé. Às vezes sem ter a intenção, às vezes tendo a intenção. O que é pior. E sabe... Tem, Pode falar, mãe. tem um que fala de tudo menos do evangelho. Então, vocês já foram numa missa que o evangelho era tal e a pregação do padre foi totalmente contrária. Foi totalmente contrária. E isso incomoda. Agora, que felicidade quando você tem um padre como o padre Paulo Ricardo, ou como o Frei Gilson, ou como um padre que você conhece, que você sabe que ele lê, ele vai explicar a palavra de Deus para nós. Ele vai nos alimentar com a palavra de Deus. E depois da homilia, é o nosso padre Luiz Fábio, né? Frei Leon, Frei Marcelo Aquino. Eu conheço o Frei Marcelo Aquino, isso aí é pesado. Ele é o chicote dos hereges. Conheço ele. Agora pensa. Um dia eu encontrei com o Frei Marcelo Aquino num evento pró-vida, né? Contra o aborto. A gente tava lá manifestando, encontrei com ele. Me acolheu muito bem. Tenho muito carinho pelo Frei Marcelo Aquino, né? Ele tá na Bahia, né? Eita, foi combater os demônios lá, né? Então, boa sorte. Pessoal, olha só. Então, a profissão de fé, sabe por que ela fica depois da homilia e não antes? Porque se o padre falar uma heresia na homilia, a gente vai professar a fé correta depois dela. Isso é estratégico. A igreja deixa a profissão de fé depois da homilia, porque nós professamos a fé, os artigos de fé verdadeiros, canônicos, dogmáticos e ortodoxos depois da homilia. Porque se o padre falar alguma coisa, o povo recita a fé verdadeira. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em um só Senhor, Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos e assim por diante. Tudo isso que a gente fala é o que a gente crê. Certo? Por isso que o Pedro não aguentou ouvir a homilia do padre Júlio Lancelotti. Por quê? Porque ele deve ter falado um monte de coisa, mano. Um monte de coisa que não é contra... Ou seja, o evangelho falava de uma coisa, aí o que faz? Às vezes ele pode até pegar o evangelho, mas ele vai distorcer e trazer para um lado que não é o da salvação das almas. Por exemplo, o evangelho, e assim eu encerro, o evangelho de dia diz: a gente vai partir o pão, né? Jesus partiu o pão. Aí o padre vai dizer o seguinte, que Jesus não multiplicou o pão não, que na verdade foi uma partilha, que Jesus, todas as pessoas trouxeram um pedaço de pão. Ou seja, ele está falando do evangelho, mas ele está distorcendo o evangelho. Se você vai numa missa que o padre sempre faz isso, escuta a homilia do padre Paulo Ricardo depois, do padre José Augusto. Escuta uma homilia de um bom padre na internet. Mas não fique sem meditar a palavra de Deus do domingo por conta da fraqueza humana. Porque é fraqueza humana, né? E se você tiver oportunidade, com caridade, exorte o padre. Com caridade, né? Se você não tiver oportunidade, ao menos ore por ele. Ore, né? E a gente termina a aula de hoje falando sobre a oração dos fiéis. Após a profissão de fé, nós iremos rezar por tudo aquilo que a igreja necessita, né? Rezamos pelos presidentes, pelos governos, pelo mundo em geral, entendeu? Pelas almas. E depois inicia-se a liturgia eucarística que nós iremos ver na próxima aula. Na próxima aula vai ser chicotada no capeta. Chicotada no capeta. Então, aguarde. Não faltem a próxima aula. E aqui pro pessoal do YouTube eu vou encerrando, né? Muito obrigado pela atenção.